Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Estou aqui gravando esse vídeo para meditar numa palavra de Deus subordinado ao tema Deus transforma azar em sorte, ou transforma maldição em bênção. Para isso quero ler um texto bíblico do livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz o seguinte: O Senhor virou o cativeiro de Jó e deu em dobro tudo o que dantes possuía. Eu creio que na maioria das pessoas hoje em dia conhecem a história de Jó, aquele homem que tinha tudo na terra, um homem muito rico, próspero, com uma família abençoada, pai de 10 filhos, sendo que 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Esse homem estava em paz na sua terra, com sua família, prosperando. Homem piedoso que sacrificava a Deus sequencialmente, no período certo. Ele oferecia sacrifício e adoração a Deus, tanto por ele quanto para sua família. Mas esse homem foi vítima de Satanás, o acusador, que chegou diante de Deus e acusou Jó, dizendo que Jó só temia a Deus e era piedoso por aquelas bênçãos que Deus tinha alcançado a ele, pelo cuidado que Deus tinha para com ele. Então Satanás disse: se tu deixares, toca naquilo que ele tem, ele vai blasfemar na tua face. O que Deus permitiu. Então Satanás tocou na família, ceifando a vida dos filhos, tocou na sua fazenda, ceifando tudo aquilo que ele tinha de prosperidade, e Jó agora então se encontra sem nada. Satanás se apresenta novamente a Deus e diz, pedindo então para que pudesse tocar na saúde de Jó, que Deus também permitiu. E Satanás tocou em Jó com uma lepra ulcerosa. Ele estava então no pó e na cinza a se coçar com um caco de telha, que era só o que lhe restava. Perdeu tudo que tinha, e Jó sofreu por um período desta prova, com todas essas pragas que lhe sobreveio. Acontecendo então que Jó estava a lamentar no pó e na cinza. Mas deixa estar que no capítulo 42 da história de Jó, aqui registrado, que lemos como versículo base, diz a história que nesse exato momento o Senhor virou o cativeiro de Jó e deu a ele em dobro tudo o que dantes possuía. Entendemos que Jó foi provado pelo Senhor, sofreu aquelas pragas, tudo que passou, mas ele não murmurou do Senhor e venceu. Então teve o seu último estado melhor do que o primeiro, sendo então abençoado por Deus, tendo uma nova página escrita na sua vida, uma página de vitória, de bênção, de cativeiro virado. Louvado seja Deus. Então, o tema da mensagem é de que Deus transforma o azar em sorte. Podemos entender com isso ou chegar a uma conclusão que o Senhor, nosso Deus, transforma fracassos em vitória, azar em sorte, maldição em bênção e o mal Ele transforma em bem. Se chega a uma conclusão, que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, para você que está assistindo esse vídeo. Por mais que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando situações adversas da sua vida, mas nesse propósito de Deus, Ele tem o melhor para você. Primeiro tópico: Deus transforma fracassos em vitória. Observamos o exemplo do apóstolo Pedro, que fracassou e muito quando havia prometido ao Senhor Jesus que iria até o final, nem que tivesse que morrer por Cristo. No dia da crucificação, na noite anterior à crucificação,
ele estava de longe olhando a Jesus para ver o que ia acontecer. Então chega uma pessoa naquela noite e diz a Pedro: você é um deles. Pedro negou Jesus dizendo: não sei quem é. Mais tarde outra pessoa chega ao apóstolo Pedro e diz: mas você é um deles. Pedro mais uma vez negou descaradamente que ele era discípulo de Jesus, que era companheiro de Jesus, que era amigo de Jesus, temendo ser morto também. Então, terceira vez, já pela madrugadinha, chega outra pessoa quando o apóstolo Pedro estava a se aquecer ao fogo e diz: olha, a tua fala te condena, o teu jeito identifica, eu não tenho dúvida, você é um deles. Então Pedro, para convencer quem afirmava que ele era da turma de Jesus, ele negou mais uma vez o seu mestre, dizendo: eu não o sou. E diz ainda a palavra que Pedro começou então a esconjurar Jesus, fazer juramentos com pragas, com amaldiçoamentos, para convencer que ele não era. E quando ele assim estava a dizer, então Jesus olha para Pedro de longe, e então o galo cantou na madrugadinha. E Pedro então recordou das palavras de Jesus, que dissera que antes que o galo cantasse, Pedro então negaria 3 vezes a Jesus. Veja que fracasso desse discípulo, de Jesus, aquele mesmo que havia presenciado Jesus ressuscitando mortos, curando cegos, fazendo paralíticos andar, ressuscitando mortos, como falei antes, e tantas coisas. Jesus operou à vista de Pedro, então este nega Cristo. Deixa estar que quando Jesus ressuscitou e encontrou seus discípulos, então Pedro teve a oportunidade de por também 3 vezes reafirmar que amava Jesus. Jesus chega aos discípulos e fala com Pedro dizendo: Pedro, você me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Então, momentos depois, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Então Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, por terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me amas? E Pedro então disse: Senhor Jesus, tu sabes de tudo e tu sabes que eu te amo. E então Jesus dá uma grande chance para Pedro, dizendo: então apacenta os meus cordeirinhos. Veja que Deus transformou o grande fracasso desse homem que negou a Cristo, esse homem que negou Jesus. Agora ele tem uma grande vitória na sua vida, é de poder se expressar a Cristo declarando o seu amor e ainda recebendo a missão, a incumbência de cuidar dos cordeirinhos. Ora, se fosse outro, se não fosse um Deus tamanho e misericórdia, não confiaria o seu rebanho a uma pessoa que antes havia o negado. Mas aí está a prova que Deus transforma fracassos em vitória. Também um outro ponto nesse tópico: para quem não é crente, para quem não acredita, a morte de Jesus foi um fracasso na cruz. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus em vitória para todos nós. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós não teria a grande vitória da salvação e também da vida eterna, porque sabemos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Mas aí então é que está, que para muitos no mundo entendem-se que a morte de Cristo na cruz foi um fracasso, mas Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz
em grande vitória para todos nós. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1,18 dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra da cruz para nós que somos salvos é a grande vitória, é o poder de Deus. Ainda que para aqueles que perecem, que estão em trevas, que são incrédulos, que não querem, é uma loucura. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, por mais que para muitos foi um fracasso, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E Deus nisso transformou isso que acham que é um fracasso em grande vitória para todos nós. Segundo tópico é que Deus transforma maldição em bênção. Veja a história de Jó que nós lemos lá no começo. No livro de Números, capítulo 23, versículos 7 ao 11, nós sabemos da história do profeta Balaão, aquele profeta que fora comprado pelo rei Balaque dos Moabitas para amaldiçoar a nação de Israel que se aproximava deste. Quando o povo estava no deserto, conquistando as terras, então o rei Balaque ouvira falar da fama do povo de Israel e temeu o povo de Israel, e então convocou com promessas de pagamento, comprando então o profeta Balaão para que subisse a Balaque, sacrificasse a Deus e amaldiçoasse o povo de Israel. Sabendo o rei que quando o profeta amaldiçoa, é amaldiçoado, quando o profeta abençoa, é abençoado. Então, nesse pensamento, ele comprou o Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas só que deu errado, porque Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus invisível, mais real, esse Deus é um Deus que transforma maldição em bênção, que não há como explicar a não ser dizer que é um milagre operado por Deus. E nós sabemos que sempre que Balaão, o profeta comprado, abria a boca para proferir maldição sobre Israel, o Senhor Deus transformava as palavras do profeta Balaão em profecias de bênção para o povo de Deus. Você pode ler lá em Números 23, do 7 ao 11, que você vai entender essa linda história. Quando Balaque alçava a parábola para falar, ele olhava em direção aonde o povo de Israel estava assentado, acampado no deserto, e da boca de Balaão saía profecias de bênção sobre o povo de Israel. O nosso Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Quando você é escolhido de Deus, quando você está na posição de servo do Senhor, de nação do Senhor, de fiel ao Senhor, por mais que tentem te amaldiçoar, quando assim acontecer, as palavras de maldição serão transformadas em profecias de bênção para a sua vida. Então não precisa ficar com medo. Você que é lavado no sangue do Cordeiro, não precisa ficar com medo de macumbaria, feitiçaria, obra do mal contra a sua vida, encantamentos e adivinhações. Não precisa ficar preocupado, porque o nosso Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Profeta Balaão, reconhecido e muito conhecido como um profeta, por mais que ele tentasse, ou quem sabe tentou proferir palavras de amaldiçoamento, mas da sua boca saiu palavras e profecias de bênção para o povo de Deus, porque ninguém pode amaldiçoar quem é bendito de Deus. Em Gálatas também, capítulo 3, versículo 13 ao 14, o apóstolo Paulo disse que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênção para todos nós. Nós sabemos, irmãos, que na lei conta que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus Cristo se fez maldição
e ele enfrentou a cruz no Calvário, ele doou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, essa maldição que Cristo suportou na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores estavam sobre ele, e esse castigo que nos traz paz estava sobre ele. Mas essa maldição que Jesus suportou na cruz, Deus transformou em bênção para todos nós. Deus transforma maldição em bênção para os seus servos, para aqueles que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Ainda em Romanos 11 e 12, o apóstolo afirma que a transgressão de Israel resultou em riqueza para o mundo. Israel transgrediu, não recebeu, não aceitou Jesus como o Messias, não aceitou Jesus como seu rei redentor. Então, o se negar de Israel de aceitar a Cristo, de receber a Jesus, essa transgressão de Israel resultou em riqueza para todos nós. E então a salvação se estendeu a todas as nações, todos os gentios, todos os povos foram alcançados através disto. Então Deus transformou esse grande mal, Deus transformou essa transgressão em riqueza para todos nós. Veja, a primeiro momento pensamos, mas por que esse povo fez isso? Mas quando o seu povo não aceitou, então o Senhor estende agora uma riqueza de vida eterna a todo ser humano que crer no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico: Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. A má intenção dos irmãos de José ao vendê-lo como escravo para o Egito, Deus transformou em bem para todo mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. Se você ler a história de José, Gênesis 37, 28, também Gênesis 50 ao 21, fala exatamente essa questão ali da atitude má dos irmãos de José em vendê-lo, e também já a fase de quando José recebe seus irmãos do Egito, e não devolve o mal por mal, mas devolve com o bem, ele paga o mal com o bem. Veja que essa má intenção dos irmãos, primeiro, eles tinham muito ciúme de José. José era escolhido de Deus, José era abençoado de Deus desde o seu nascimento e era reconhecido inclusive pelo próprio pai e a sua mãe, que guardavam isso em segredo. José era um sonhador que sonhava o sonho de Deus. Então seus irmãos, muito enraivecidos, enciumados pelo chamado de José, intentaram tirar-lhe a vida. A primeiro momento colocaram numa cova para morrer, e então assim contaram uma história ao seu pai de um acidente. Mas ao fazer isso, eles viram no campo passar uma comitiva de ismaelitas que estavam passando por ali e compravam escravos para levar para o Egito. Eles decidiram então vender José como escravo para o Egito, e assim, numa atitude maligna, numa atitude muito má, eles venderam seu irmão inocente para ser escravo no Egito. Mas o que acontece? Deus pega esse grande mal, essa atitude má, esse mal que os irmãos fizeram para José. Deus pega esse grande mal e transforma em bem. Transforma em bem, para todo mundo e também para os próprios irmãos de José. Porque aconteceu o seguinte: num ano determinado, quando José estava há muito tempo no Egito, já havia passado pela escravidão a servir no Egito, foi acusado falsamente e foi preso no Egito, e saiu da prisão para ser governador do Egito, porque Deus estava com ele. E todo aquele mal sobre a vida de José
estava prestes a ser declarado e transformado em um grande bem para todo mundo, inclusive para os irmãos de José. Houve uma grande fome em todo o mundo, inclusive no Egito e também nas terras onde moravam os pais e os irmãos de José. Estes souberam que no Egito havia alimento, então foram ao Egito para não morrer de fome. Quando eles chegaram no Egito, eles se depararam com quem? Exatamente com o governador do Egito, que era o seu irmão. Era o próprio irmão deles que o haviam vendido para o Egito para ser escravo. Aí está a prova que Deus transforma o mal em bem. Quem sabe você vive uma situação que você acha que está sendo muito mal para você. Você não quer aceitar, não consegue entender, mas você não precisa, nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar e saber que nem que seja por maior o mal que esteja a nos acometer, o nosso Deus é o Deus poderoso que transforma o mal em bem. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz, também em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus tem nos chamado, Deus tem nos dado o dom da fé e também nós amamos a Deus. Saiba você que está a ouvir esse vídeo que o nosso Deus é um Deus que pega todas estas coisas que acontecem na nossa vida, por mais adversa que seja, por mais incompreensível que seja, por mais que você vai estar pensando, mas que coisa estranha, tudo isso sobrevindo sobre mim. Saiba que junto a Deus, ou pensando, nesse grande Deus poderoso que é o nosso Deus, é o Deus que transforma todos esses males do dia a dia, todas essas coisas que acontecem, Deus vai juntar e fazer com que elas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, para o seu bem. Todo mal que sobrevém na tua vida, que aconteça, vai contribuir para o seu próprio bem no final, e vai ficar a experiência, vai ficar o testemunho, e vai ser muito forte o sabor da vitória na sua vida, porque quanto mais luta renhida é, mais saborosa é o gosto da vitória. Então o nosso Deus é o Deus que transforma o mal em bem. Para finalizar, eu gostaria de falar aqui sobre o quarto tópico, que fala que Deus transforma o azar em sorte. Ao ver a situação de Jó, na sua terrível prova, nós diríamos que Jó estava muito azarado naqueles dias, pelas pragas que foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte. Louvado seja o Senhor, fazendo com que o último estado de Jó se transformasse ou se tornasse bem melhor do que o primeiro. O último estado de Jó foi bem melhor do que o primeiro, porque começou Jó a ter que amaldiçoar até o dia que nasceu. Jó perdeu tudo, mas agora diz a Bíblia, lá que nós demos os versículos, que agora nesse ponto da sua vida, Deus devolveu em dobro tudo que ele tinha antes. Então o último estado de Jó foi bem melhor do que o primeiro. E aquilo que para muitos era o muito azarado, mas muito azarado, Deus pega esse azar e transforma em grande sorte para Jó. E assim também, quando nós pensamos que estamos azarados, ou quando você pensa que está muito azarado, que tudo acontece, dá errado, não consegue, você muitas vezes está frustrado com alguma coisa, tentou o emprego, não deu, tentou a família, não está dando, tentou a fé numa religião, outra, não tem dado certo, não está conseguindo se achar, parece que nunca encaixa. Deus é poderoso para transformar este seu azar em sorte. 1 Coríntios 1:28,
Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as desprezadas, né? E as que não são, para aniquilar as que são. Aquele que pensa que não é, ou quando todos acham que este não pode, este é desprezado, esse é vil, esse não. Mas o nosso Deus escolhe os que não são. Ele escolhe os desprezados, Ele escolhe os vis desse mundo para aniquilar aqueles que pensam que são. Porque Deus é o Deus que exalta o humilhado e abate o exaltado. Deus, Ele pode fazer de você que pensa que está sendo azarado, que tudo é errado na sua vida. O nosso Deus é poderoso para transformar isso que você chama de azar. Isso que você chama de azar, Ele pode transformar em sorte na sua vida. Louvado seja Deus. Para concluir, gostaria de dizer que Deus planeja sempre o melhor para a nossa vida. Mesmo quando não compreendemos, só no final vamos entender. Aqui está o resumo: Deus planeja o melhor. Eu por muitas vezes pensei, mas meu Deus, será que no final será bom tudo que está acontecendo? Mas nós estamos dentro de um plano de Deus e Ele planeja o melhor para nós. Ele não vai planejar o pior. Por mais que no caminho passamos por adversidades, por mais que no caminho acontecem muitos males na nossa vida, né? Por mais que no caminho muitas vezes pensamos que estamos azarados, estamos sob uma maldição, ou estamos vivendo somente um fracasso, mas o nosso Deus, Ele tem um plano, e esse plano de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. E às vezes nós não compreendemos, como se o plano de Deus é o melhor para a minha vida, por que eu estou vivendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso na família, no trabalho, né? Na relação entre pessoas, na questão da saúde, né? Tantas coisas, por que tudo isso está acontecendo? Nós não compreendemos, mas no final todos nós vamos entender. No final você vai entender que Deus está no controle e tem e planejou o melhor para a sua vida, porque no final, com certeza, no último estado, com certeza você vai ver que você vai estar muito melhor do que o primeiro. Porque por mais que você tenha perdido tudo, por mais que se perca tudo nessa vida, mas sempre chegará para os que confiam no Senhor o capítulo 42 da sua história. Porque durante todos os capítulos iniciais de Jó, fala-se da adversidade de Jó, do sofrimento de Jó, das provas que Jó passou, das perdas de Jó. Mas o capítulo 42 chegou, o capítulo da virada. E com certeza pode ser hoje na sua vida o dia que dá início ao capítulo da virada da sua vida. Por mais que você não entenda, mas Deus planejou o melhor para a sua vida. Por mais que você não esteja compreendendo o que está acontecendo na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, mas no final você vai entender que Deus permitiu isso porque Ele tem algo grande, Ele tem algo de melhor para a sua vida. Jó 10, Jó 42 e 10 diz então que Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo o que dantes possuía. Que Deus abençoe a todos. Pense nisso. O Deus que nós servimos é o Deus que transforma fracassos em vitórias, transforma maldição em bênção, mal Ele transforma em bem e o azar Ele transforma em sorte. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Compartilhe com alguém essa mensagem, que Deus com certeza irá lhe recompensar grandiosamente. Paz do Senhor a todos.